Muito bem, queridos, voltamos, não é? A partir desse momento, a palavra está com a nossa irmã Angélica. Espero, pela graça de Deus, hoje a gente consiga fechar a Angélica, né? Onde tivemos uma dificuldadezinha com a internet, mas hoje vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, Angélica, que mais uma vez o Espírito Santo te use nesse momento. Amém. Bom dia. Hoje eu não estou na minha casa. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, estamos. É porque hoje eu não posso falar muito alto, né? Lá eu estou sozinha e aí eu falo bem alto. Mas ontem realmente foi terrível. Fizemos de tudo, mas não aconteceu. Irmãos, eu quero, antes de começar aqui, falar de algo bem interessante. Inclusive, Cleide já botou no grupo, né? Bom dia, Cleide. Ela já colocou no grupo os encontros que ela está promovendo na casa dela, né? Mas esses encontros têm gente de tudo que é lugar. E começaram com pouquinhas pessoas. O último dia que eu assisti foi domingo, porque eu achava que era domingo, quarta e sábado, mas são todos os dias, 4:30 da tarde. E são muito bons, viu? Você que pode, 4:30, assistir porque ela tem colocado, tem mandado o link. E a Anitta, a minha irmã, aí, ela me disse que, acho que foi quarta-feira que ela assistiu, tinha 25 pessoas, o grupo está crescendo, e com projetos excelentes. É só uma mensagem, irmãos, é só uma reflexão. O pastor Abidoral, eu assisti no domingo, uma mensagem maravilhosa, né? E o mês de abril promete, viu? Ela tem aí todos os pastores, inclusive lá da sala 57, pastor Wagner, pastor Gondim, pastor Ivo. Ela já convidou também pastor Robson, né? O nosso pastor Robson. Então, aí tá muito bom, viu? Quem estivesse, porque às vezes a gente está trabalhando, eu nesse horário estou trabalhando, geralmente, mas quando eu posso, eu assisto. É maravilhoso, viu? 4:30 da tarde. É, nesse momento, Nesse momento, eu quero convidar vocês a orar. Ontem nós estudamos, abrimos a Bíblia no capítulo 22 de Mateus, falando sobre a parábola das bodas, e Deus está aqui na Bíblia falando de um chamado, né? Um chamado para participar de algo especial preparado por Ele. E não vou ler hoje todo, mas só vou ler aqui os versos 22, de 12 a 14, quando de 11 a 14, quando a Bíblia diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar neste momento para dar continuidade ao estudo. Querido Deus e Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pelo teu chamado. Agradecidos, Senhor Deus, porque o Senhor tem preparado realmente algo especial. E nós estamos percebendo que o teu povo está se unindo em oração e o nosso coração, através do Espírito Santo, tem recebido realmente um chamado especial também. Pai Santo, nos ajuda a caminhar em frente junto com o Senhor, não esquecendo que precisamos nos revestir da justiça de Cristo, para que possamos realmente ser aceitos na presença do Senhor. Amém. Não adianta estarmos na madrugada se continuarmos com a nossa justiça própria, querido Deus. Que o Senhor venha nos conceder o teu Espírito Santo, venha mudar as nossas vestes, para que possamos realmente fazer a tua vontade. Eu quero dedicar ao Senhor uma pessoa especial aqui hoje, Valquíria. Ela está com sintoma de Covid. Pedimos ao Senhor a tua bênção, proteção sobre ela, querido Deus. A tua bênção e proteção sobre todos que se encontram doentes fisicamente, espiritualmente, querido Deus, emocionalmente. E qualquer tipo de problema, Pai, que o Senhor receba em teu trono, manifeste o teu poder na nossa vida
e nos conceda, Pai, a cura para a honra e glória do teu nome. Receba também a nossa família em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando de ontem, só recapitulando, nós falamos aqui sobre o tempo de angústia, número 2, onde algumas pessoas se recusam a querer ouvir por 3 motivos, sendo que o primeiro é que elas consideram que isso é um alarme e que notícia negativa, alarme, não precisa ser passado, quando Deus realmente deseja que nós nos preparemos para os últimos dias. Se para isso eu tiver que ouvir notícias realmente que não são tão boas a ser os meus ouvidos, mas que me preparam melhor para a volta de Cristo, eu preciso ouvir, para que eu não possa, como eu estava falando, andar no escuro. Deus está enviando luz. Então, essas notícias, ao invés de me alarmarem, elas devem me alertar, para que eu venha me preparar melhor. O segundo motivo é porque eles dizem que, se nós ficarmos falando isso, as pessoas vão vir para Jesus pelo medo. E é dito aqui também que Deus nos aceita como estamos e como somos. Seja qual for o motivo que nós estejamos buscando a Deus, quando chegarmos na presença de Deus e começarmos a ouvir o que Ele tem para nos dizer, Ele vai começar a mudar as nossas intenções e nós passamos a estar na presença de Deus por Ele, pelo desejo de estar na presença dEle. E o terceiro motivo é aquilo que eu disse que deve ser a nossa preocupação. O terceiro motivo é justamente eles assim, as pessoas não devem ser perturbadas por algo terrível que se acha muito longe. Ou seja, eu estar protelando o meu preparo. Tem muito disso na nossa vida, a gente sabe disso. Por isso é que a nossa dificuldade de orar, por isso que a nossa dificuldade de estudar a Bíblia, por isso que a nossa dificuldade de estudar o Espírito de Profecia, por isso que a nossa dificuldade de utilizar tempo para o trabalho missionário. Estamos sempre dando uma desculpa. Queremos a bênção, queremos o presente de Deus, mas não queremos a parte do sacrifício nosso. E é necessário que nós façamos a nossa parte e oremos a Deus, porque as 5 virgens que estavam preparadas, elas tinham azeite suficiente. As outras tinham azeite, mas não era suficiente. Nós precisamos do azeite suficiente e esse azeite precisa ser buscado por nós. Deus está disposto a derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, mas é necessário que a sua igreja busque o Espírito Santo, mas não busque de qualquer maneira, porque o Espírito Santo, ele é muito especial para ser dado de qualquer jeito, não é através de barganha, né? É necessário realmente uma busca incessante pelo Espírito Santo. E aqui eu venho falando sobre a questão das 7 últimas pragas, e a bênção é que o que nós estamos ouvindo é que essas pragas, elas são derramadas no momento onde o povo de Deus não vai mais receber essas pragas. Então, quem vai receber essas pragas? O ímpio, aquele que resolveu não aceitar as verdades de Deus, não quiseram se aproximar de Deus, não quiseram que Deus fizesse restauração na sua vida, certo? Então, nós temos aí, quando ele fala aqui, por exemplo, no tempo de angústia, e esse livro, nesse momento aqui, ele traz muitas citações de Ellen White, significando que nós precisamos estar lendo, né? O que nós estamos fazendo aqui na madrugada é estudando mesmo. Isso aqui é um vestibular para um exame final, né? Então, eu preciso estudar, mas, além de estudar, eu preciso colocar em prática o que eu estou estudando, certo? E aí, eles aqui, olha, que a irmã White disse que foi mostrado para ela terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. Mas, em meio do tempo de angústia que está para vir, o escolhido povo de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não os podem destruir. Olha que bênção, não é? Nós vamos estar protegidos por Deus. Satanás não pode fazer nada contra nós se nós estivermos realmente seguros na mão de Deus, certo? E ele diz aqui, olha,
Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Deus tem poder mais que suficiente para cumprir a promessa dele. E aí vem, né, aquela mensagem que está em Apocalipse 18:4, né, para aqueles que estão em Babilônia, né, nessa confusão terrível, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, certo? E aí vem uma advertência, na verdade, uma orientação para nós, percebe? A perseguição e a fome serão duas características em destaque no tempo de angústia. E aí, para essas duas situações, perseguição e fome, temos preciosas promessas. Aí fala que livramento da perseguição e da morte. Aqueles que haviam zombado da ideia de ascenderem os santos para o céu serão testemunha do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão o seu glorioso libertamento. Irmãos, não vamos desanimar, certo? Porque quem não quer saber de Deus vai presenciar, vai testemunhar o livramento que Deus vai operar na nossa vida, em nós, né? Ao deixar os santos, as cidades e vilas eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar, mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos, clamando eles dia e noite, pedindo livramento, seu clamor subia perante o Senhor, clamando dia e noite. Precisamos clamar pela nossa vida, clamar realmente para permanecermos protegidos nas mãos de Deus, certo? E a irmã White diz que Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Olha quanta bênção, né? Esse capítulo, ele traz muitas promessas para nós. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância. Irmãos, eu gosto muito de estar lembrando todos os dias, de dizer, meu anjo, muito obrigado. Agradeço muito a Deus. Deus, obrigada pelo meu anjo querido que me protege. Quando eu vou dormir, eu digo, boa noite, meu anjo, me proteja. Eles estão cuidando de nós, irmãos. A irmã White diz, o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua radiante prosperidade. Agora fala também que nem todos vão conseguir escapar no sentido de vão ser presos, né? Vão ter que fugir, certo? Mas eles não vão ser mortos. Deus promete isso para nós. Em termos de perseguição, nós vamos ser perseguidos, mas vamos ser protegidos por Deus, pelos anjos celestiais. Em relação à fome, né? A fome é uma coisa terrível. Nós já lemos no Mistério da Profecia, né? E eu estava lendo para a igreja essa semana, quarta-feira, uma parte que diz que naquele período da destruição de Jerusalém, lá nos anos 70, o relato diz que as mães, imaginem vocês, as mães tiravam da boca dos filhos o pão para elas se alimentarem. Os filhinhos estavam morrendo de fome, estavam dando seus últimos suspiros, e as mães elas estavam tirando o pão da sua boca, né? O historiador José ele conta isso. E é um ponto de calamidade tão grande, que as pessoas eram capazes de fazer coisas impensáveis. Imagine, nós que somos mães, sabemos que nós ficamos com fome para dar comida aos nossos filhos. Os pais que estão aí sabem quanto eles fazem para sustentar a família. Jamais teríamos essa coragem, mas uma pessoa que não está na mão de Deus é possível tudo, certo? E aí um dos mais terríveis efeitos das pragas será a sede e a fome.
Os santos, porém, serão protegidos de ambos os perigos, pois os anjos ministrarão as suas necessidades. Promessa de Deus. Tem alguém querendo falar? E aqui tem uma promessa da palavra de Deus, né? Isaías 33:16. A Bíblia diz assim: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, irmãos, vale a pena confiar em Deus, vale a pena realmente. As promessas de Deus são para os vencedores. Vai ser fácil? Não. Mas, como diz aqui, se nós estivermos clamando dia e noite, Deus vai realmente nos proteger. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. O sofrimento vai acontecer, né? Imagine vocês, essa fome, essa sede, na verdade, grande, mas o povo de Deus, ele não vai estar livre do sofrimento, mas Deus vai trazer as provisões necessárias. Com quanto perseguidos e angustiados, com quanto suportem privações e sofrem pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, a promessa é essa: o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. E aqui ele vem dizendo: já não haverá mediador, já não existirá graça, mas, embora não haja mediador e não haja graça, não haja mediador e não haja graça, embora seja difícil entender como é que os santos alcançarão esse estado de impecabilidade no fim do tempo da graça, pela falta do mediador, né? Não tem mais mediador, mas os santos já estão selados. É justamente isso que nós precisamos entender. Nós já estaremos selados, né? Temos que cumprir nossa parte, então. E nossa parte deve ser feita agora, quando o propiciatório está aberto, quando o nosso grande sumo sacerdote ainda não abandonou o santuário celestial, quando ainda está intercedendo misericordiosamente pelos errantes mortais, quando o selamento ainda se acha em processo. Irmãos, olha o que é dito aqui, olha, o Senhor deu mais luz a nós, o Senhor deu mais luz a nós, né, desta última geração, mais conhecimento, mais incentivos espirituais do que nunca foi dado em geração nenhuma. Suas ordens são habilitações. Se existe completa entrega a Ele, total determinação de obedecer-lhe continuamente. E aí ele fala aqui da parábola das virgens, né? Sobre o perigo de nós estarmos protelando, de nós estarmos adiando o nosso preparo e nos provendo de pouco azeite, certo? Não há dúvida de que o tempo de angústia é muito curto e o que virá de maneira inesperada para muitos cristãos. Perceberam? É muito curto e virá de maneira inesperada para muitos cristãos. Ellen White, em 1904, ela escreveu o seguinte: os juízos de Deus estão na terra, imaginem, 1904. Certo? Mais de 100 anos. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. E ela ainda acrescenta: o mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o final do seu cumprimento. Tá certo? Parece para nós que a volta de Jesus está demorando, né? Às vezes a gente se sente angustiado: volta Jesus, volta Jesus. Mas eles dizem aqui, olha, essa demora se dá por dois motivos. Em primeiro lugar, nós não estamos preparados. A igreja não está preparada, certo? O caráter de Cristo ainda não se acha reproduzido em nós, como Deus deseja. Misericórdia. A gente precisa realmente orar a Deus, né? A gente sabe, quando a gente se analisa,
Quando a gente faz a nossa reflexão pessoal, a gente sabe que ainda está distante do que Deus deseja para nós, que o caráter de Jesus seja reproduzido realmente em nós. Basta a gente ver a necessidade das pessoas ao nosso redor e quanto ainda estamos alheios a essas necessidades. Não é isso? E se fosse Jesus no nosso lugar, diante do que está acontecendo, diante da necessidade das pessoas, o que ele estaria fazendo? É isso que nós temos que pensar. Senhor, se fosse o Senhor, não é? Com o salário que eu ganho, se fosse o Senhor, o que é que o Senhor fazia? Se o senhor soubesse que tem alguém doente ali, é, é, Jesus, no mínimo, estaria orando pelas pessoas, não é isso? Mas ele estaria lá curando. Se nós não podemos ir fisicamente nesse momento difícil, precisamos nos interessar pelas pessoas, dar um telefonema, orar, certo? O segundo motivo, o primeiro é que o caráter de Jesus ainda não está realmente reproduzido em nós. E o segundo é que é dito aqui, a igreja não terminou sua tarefa de espalhar a última mensagem de misericórdia. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Senhor, eu não estou conseguindo mandar uma mensagem, estudar a tua palavra com alguém. Manda pessoas, a gente tem que pedir a Deus para mandar pessoas que desejam realmente estudar a Bíblia com a gente, que desejam realmente que a gente compartilhe algo, uma esperança para elas, certo? E Deus manda, viu? Eu sou prova disso. Pela graça de Deus, essa semana eu estava conversando com o Mário, a semana passada conversando com o Mário, que Deus, com essa pandemia, ele enviou pessoas sedentas de ouvir a mensagem. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho 9 pessoas estudando a Bíblia online, né? Então, presencial eu não tinha essas pessoas. E Deus está mandando para mim. Então, eu louvo a Deus por isso. Entenderam? Então, aqui, olha, há milhares de filhos de Deus em todas as comunidades cristãs, essas pessoas sinceras, e ele diz aqui, sem excluir a Igreja Católica. Há milhares de pessoas ali, né, de servos de Deus ali, sinceros em outras comunidades, e ele diz aqui, sem excluir a Igreja Católica, certo? São pessoas sinceras que aceitariam de imediato a luz, se o Espírito de Deus as impressionasse com o poder descrito em Apocalipse. Então, irmãos, se ele diz aqui que essas pessoas aceitariam de imediato receber essa luz, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, então o que é que eu estou fazendo em casa parada? Preciso orar a Deus. A Bíblia diz assim, toma cuidado para que a luz que há em você não se torne trevas. Que perigo, irmãos. Eu preciso iluminar, resplandecer. O chamado de Deus é levanta-te e resplandece, certo? Mais ainda, olha, ele diz aqui, nossa igreja, porém, não está preparada para receber essas pessoas. Já viram? Nossa igreja não está preparada para receber essas pessoas. E Deus, em sua misericórdia, está demorando até esta hora, dando-nos tempo à espera de que se realize a reforma necessária, que se torne possível o novo Pentecoste. Então, se a igreja de Deus não está preparada, será que eu estou atrapalhando? Então, eu preciso realmente me unir ao povo que está preparado, que está se preparando para receber essas pessoas que estão vindo aí, que elas vão vir realmente em número muito grande para a igreja. Entrarão somente os selados, né? Como a gente leu em Mateus 22, o rei disse, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Irmãos, saber que tudo já está preparado e, infelizmente, aqueles que foram convidados não eram dignos de levar a gente a botar o joelho no chão e pedir misericórdia a Deus por nós, certo? Precisamos nos preparar, como foi dito aqui, olha, o preparo é individual, nós sabemos que o preparo é individual. Estamos aqui no coletivo, mas eu preciso buscar Deus individualmente. Aqui, eu estou aqui junto com vocês para aprender, e depois eu preciso ir para meu cantinho pedir misericórdia a Deus, certo? Cada um dos presentes, aí de repente Deus manda buscar, não, já que os que foram convidados não estavam preparados, vão buscar outros. Outros chegaram, mas tinha alguém que estava ali, tinha alguém que estava ali e que não estava preparado.
né? Naquele momento, ele não tinha recebido as vestes de Jesus, ele foi colocado para fora da festa. E aqui diz o seguinte: este vestido fiado nos teares do céu não tem fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou caráter perfeito e nos oferece esse caráter, ou seja, Deus tem tudo, todas as provisões para nós. E nós precisamos nos apropriar dessas provisões. Unicamente os que estiverem vestidos com o manto celestial, provido pelo Rei, poderão assistir à festa. Eu quero assistir, irmãos. Eu sonho com esse momento. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, não dá para imaginar, não dá para imaginar. Quando a gente começa a imaginar, a gente começa a chorar, de pensar assim, quão lindo vai ser participar dessas bodas, né? Participar das boas-vindas, participar daquela ceia especial, certo? Ninguém, a não ser os 144 mil, os selados, vão poder cantar aquele hino da vitória. São esses que vão passar pelo tempo de angústia, não é? Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Aí a pergunta é, isso é desanimador? Não. Deus está dizendo aqui para mim, para você, se prepare, eu tenho algo especial, fantástico. Não tenham medo. Se vocês orem uma certa feita, numa lição de escola sabatina, né? A irmã White dizia assim: ore para você estar preparado para o tempo de angústia, ore para você participar dos 144 mil, certo? E aqui terminando, fala sobre a chave do êxito. Qual é a chave do êxito? Bom, o tipo de preparo necessário para enfrentarmos com êxito o tempo de angústia é esse, né? Sermos capazes de alcançar a orla do reino de Deus. É mais do que uma fé nominal, da boca para fora. É mais do que isso, né? Implica uma verdadeira fé que opera por amor e purifica a alma. Fé que se traduz em entrega contínua da vontade e numa recepção do poder de Deus para mudar a vida e o caráter. Significa mais que o recebimento da justiça imputada pelo arrependimento e confissão do pecado, mais que o consequente perdão do pecado. Significa que o arrependimento é tão real que produz fruto de justiça, certo? E aí, ele terminando, significa que a justiça imputada de Cristo é de tal natureza que nos conduz à aquisição do caráter comunicado por ele. A imagem de Cristo plenamente reproduzida na vida pela contemplação do seu caráter. Por isso que Ellen White diz que todos os dias nós deveríamos passar tempo meditando em Jesus, contemplando Jesus, porque só contemplando Jesus eu vou ser transformada à sua imagem e semelhança. E qual é o preço? Arrependimento, entrega completa, tempo com Deus e aí a vitória. Olha o preço, irmãos. Vê se é caro esse preço. Arrependimento, entrega completa, tempo com Deus e aí vem a vitória. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém, amém. 10 vezes amém. Não faz sentido a gente passar madrugadas aqui, sala 57, momentos a sós com Cristo, se quando chegar aquele grande dia nós estivermos fora do reino. Deus tenha misericórdia. Possamos realmente buscar a Deus, buscar enquanto está perto, invocá-lo, e estar desejosos, irmão, de fazermos parte desse reino. Deus assim nos abençoe, que possamos realmente permanecer firmes até que Jesus Cristo venha para nos buscar. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Nosso louvor, queridos, para apresentar a Deus a nossa gratidão por tantas bênçãos já recebidas do Senhor. Eu creio, queridos, que nós vamos muito em breve contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Vamos louvar o Senhor.
Amém. Eu quero me preparar. Você também quer? Eu quero estar pronto quando este dia chegar. Queridos, antes de a Angélica fazer sua oração fechando, nós já colocamos no grupo os intercessores do dia de hoje. Osana de Paula, das 7 às 21 horas. Osana, Lauriene, Concinha, Valquíria, Sueli, Rayane, Marcos, Lufiais, Rejane, Egídio, Joana, Ninha, João Rodrigues, Cris de Santa Maria e Cris de Catu. Esses são os intercessores do dia de hoje. Que Deus assim abençoe ricamente a todos vocês. Lembre-se, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus age por todos nós. Angélica, suas considerações e oração, Angélica. Seu áudio está fechado. É aquilo que nós já falamos aqui, né? Que Deus mandou para nós nesta manhã, né? O preço é o arrependimento. E por isso que a gente precisa orar ao Espírito Santo para ele lembrar para a gente os nossos pecados, para que a gente realmente se arrependa e se converta a Deus. A entrega completa. Não pode restar nada que nos afaste de Deus. Tempo com Deus. Tempo com Deus, né? Enoque passou tempo com Deus e está no céu hoje. Se nós passarmos tempo com Deus, nós vamos encontrar Enoque também lá no céu. Amém. Então, nós queremos essa vitória, ela exige de nós um certo sacrifício, mas pior é não fazer isso e passar pelas pragas, passar pelo momento de angústia sem Deus. Então, que Deus nos ajude realmente a colocarmos a nossa vida inteiramente nas mãos dele. Vamos orar. Querido Deus e Pai, as palavras realmente são duras, mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir realmente, para nós acordarmos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor envia a tua luz e a tua verdade para que o teu povo acorde, para que o teu povo não ande nas escuras, querido Deus, e para que nós entendamos que essa verdade é absoluta, Pai. Nós não podemos estar relativizando a tua verdade. Ela é absoluta, ela é uma só. Que o Espírito Santo, Pai Santo, possua-nos de tal forma que nós possamos nos aproximar do Senhor com inteireza de coração. Que o caráter de Jesus seja reproduzido completamente em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver aquilo que as pessoas viram nos primeiros cristãos. Elas começaram a chamar de cristãos justamente porque elas viam naquelas pessoas o caminhar, o exemplo de Jesus. Ajuda-nos, querido Deus. Ajuda-nos a desejar ardentemente passar tempo com o Senhor. Ajuda-nos a estar com desejo de passar mais tempo com o Senhor do que com as pessoas que nós mais amamos neste mundo. Porque esse tempo com o Senhor vai nos preparar para estarmos com todas as pessoas. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Mais uma vez oramos pela saúde da tua serva Valquíria. Eu quero também te pedir por todas as pessoas que estão doentes nesse grupo. Como disse ontem, esqueci o nome da pessoa que me falou ontem, Senhor Deus, que estava muito doente também, mas que o Senhor sabe quem é, Pai Santo. São muitas pessoas doentes, passando pelo nosso dia a dia. Senhor, receba, pelo amor de Jesus, cada pessoa que está doente, que está se sentindo fraca, mas receba principalmente as que estão doentes espiritualmente. Acorda-nos, querido Deus, para estar na tua presença. Desperta o nosso desejo, o nosso coração, de andar lado a lado com o Senhor. E nos ajude a brilhar neste dia. Eu estou aqui na casa da minha filha. Eu quero ser um vaso em tuas mãos aqui, Pai Santo. Aonde eu estiver, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Obrigada por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Angélica. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Lembre-se, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Apesar das dificuldades, Deus continua Deus e conduzindo todas as coisas. Um ótimo dia de preparação para receber com alegria o Santo Sábado do Senhor. Deus abençoe a todos.